Olá, CD concurseira, olá, CD concurseiro. Vamos dar continuidade à linha de quizzes da semana 14. Antes de começar esses quizzes, eu queria fazer um convite. Você que ainda não entrou no nosso canal do Telegram, eu vou deixar postado o link aqui para você entrar nesse canal onde a gente dá dicas 3, 4 vezes por semana, dicas exclusivas, dicas totalmente gratuitas. Então vale a pena, entra lá, porque a gente tem já muitas dicas rolando desde dezembro. Então entra lá no canal do Telegram que tá bem bacana esse canal. Nesta semana 14ª semana, a gente vai falar somente, exclusivamente dos quizzes da banca RBO, a que fez o concurso de São Sebastião, que foi agora, e que vai fazer o concurso do CRO e o concurso de Belo Horizonte. Então vamos começar com o quiz 764, concurso de Carapicuíba de 2018. Assinale a alternativa que apresenta o exame que avalia as células sanguíneas e de um paciente, ou seja, as de série branca e vermelha, contagem de plaquetas e reticulócitos e índices hematológicos. Então nessa situação é uma questão relativamente simples, questão que não envolve grandes dificuldades, é uma questão bem simples, mas é importante você saber o enunciado como um todo. Então aqui eu vou falar a respeito de um conceito que provavelmente você já esqueceu na faculdade. Se você não esqueceu, ótimo, parabéns, isso é muito bom. Mas é importante na hora que a gente vai destrinchar a questão, saber a questão, cada detalhe do que ela fala, não ficar nada sem aquele conhecimento, porque isso é aproveitar ao máximo a questão. Então a alternativa A, creatinina, B, coagulograma, C, hemograma e D, urocultura. Como fala que é um exame geral, que vai envolver a avaliação das células sanguíneas de um paciente, ou seja, tanto da série branca, os leucócitos, quanto da série vermelha, as hemácias, e além disso, a contagem das plaquetas, elementos figurados do sangue, reticulócitos e os índices hematológicos, é bem tranquilo essa resposta. Claro que é um exame geral do sangue. E como que a gente chama esse exame geral do sangue? Hemograma, alternativa C. A alternativa A, creatinina, é responsável, esse exame é importante para avaliar a função renal. A alternativa B, coagulograma, para avaliar os fatores de coagulação, até para a gente saber que tipo de hemofilia o paciente tem ou que tipo de doença o paciente tem que está relacionado com sangramento. Urocultura é a avaliação de micro-organismos presentes na urina, então nenhuma relação com a parte de hemograma. Agora, um detalhe bastante importante. Série branca e série vermelha, todo mundo sabe, todo mundo está cansado de saber a respeito desses elementos. Série branca responsável pela defesa do nosso organismo, série vermelha responsável pelo transporte de oxigênio. Série branca a gente pode subdividir essas células em neutrófilos, macrófagos, linfócitos, basófilos e eosinófilos. Série vermelha basicamente hemácias. Agora, além das plaquetas, os reticulócitos, quais são essas células que são chamadas de reticulócitos? São aquelas hemácias imaturas. E isso é um detalhe importante dessa questão. Questão simples, mas saber que o reticulócito são aquelas hemácias imaturas é importante para você não deixar de aproveitar a questão na sua plenitude. E aí é essencial que você conheça, né, esse termo, reticulócito. Como a gente viu isso há muito tempo na faculdade, geralmente a gente acabou esquecendo. Então lembre-se, reticulócito o que é? São as hemácias imaturas. E por que é importante avaliar os reticulócitos? Porque mas a gente pode, na hora que a gente faz o pedido, olhar, fazer a interpretação. Claro que o diagnóstico vai ser dado por um hematologista, mas os reticulócitos servem para avaliar os quadros de anemia. A anemia é oriunda de falta de produção das células pela medula óssea ou a anemia é oriunda de perda sanguínea excessiva em algum órgão. Então esses detalhes, essa avaliação dos reticulócitos vai ser importante para avaliar da onde está vindo esse problema de anemia do paciente. De novo, reforçando, não é a gente que vai fazer o diagnóstico, mas é importante você saber essa nomenclatura para que na hora que você leia não tenha essa dificuldade. O que é reticulócito? Então isso é aproveitar ao máximo a questão e isso é você ir a fundo no estudo das questões de concurso. Agora a gente vai para o quiz 765. Também um concurso da RBO, concurso de Carapicuíba, também uma questão não tão difícil, uma questão relativamente fácil.
De acordo com a classificação dos objetos inanimados, segundo Spalding, a lâmina de bisturi, como que ela é classificada? Alternativa A, quando utilizada, enquadra-se no grupo A de descarte, ou seja, resíduos infectantes. Alternativa B, é classificada como pérfuro cortante, devendo ser descartada em embalagem resistente. Apontura como símbolo de identificação. Alternativa C, pertence aos grupos de materiais semicríticos, e aí já está entrando na classificação de Spalding. Isso é bastante importante. A alternativa A e B não envolvia a classificação de Spalding, envolvia a classificação dos resíduos dos serviços de saúde, também conhecido como a sigla RSS. E D é classificada como objeto crítico, ou seja, aqueles que tocam e principalmente penetram nos tecidos cortando-os ou perfurando-os. Essa é a alternativa correta quando a gente fala de lâminas de bisturi, são classificadas como objetos críticos ou instrumentais críticos, e vamos rever essa classificação de Spalding. Quando a gente fala da alternativa A, enquadra-se no grupo A de descarte, ou seja, resíduos infectantes. Sem dúvida, a lâmina de bisturi que a gente utilizou é classificada como, na verdade, pode ser classificada como A, mas na verdade ela é melhor classificada como resíduo de serviços de saúde E, porque ele é pérfuro cortante. Dessa forma, o descarte dessas lâminas de bisturi devem ser feitas naquelas caixas que estão descritas aqui na alternativa B. É classificada como pérfuro cortante, devendo ser descartada em embalagem resistente à puntura com um símbolo de identificação. Que classificação é essa nos resíduos de serviços de saúde? Classificação é classificado como a letra E. É com resíduos biológicos, que é a alternativa A, mas tem essa natureza pérfuro cortante, então é classificada como E. Já os materiais semicríticos são aqueles que entram em contato com a mucosa, porém esses materiais não entram em contato com áreas de vasos sanguíneos. Portanto, essa é a classificação dos materiais semicríticos. A gente vai ver agora a revisão rápida em relação à classificação de Spalding. Essa classificação já é antiga, de 1968, mais de 50 anos, que classificou em objetos críticos, semicríticos e não críticos. Os críticos são aqueles materiais utilizados, ou a lâmina de bisturi, em procedimentos de alto risco para desenvolvimento de infecções ou que penetram na pele ou mucosa, atingindo o sistema vascular. Então tem essa contaminação com sangue. Requerem, obviamente, esterilização para o seu uso. Quais são os exemplos de instrumentais críticos? Esses instrumentais críticos são as agulhas, seringas, bisturis, cinzéis, entre outros. Já os materiais semicríticos, como que eles são classificados? São aqueles materiais que entram em contato com as membranas mucosas íntegras e pele não íntegra. Requerem a desinfecção de alto grau ou nível médio, ou a própria esterilização. Quais são esses instrumentais? Espelhos clínicos, moldeiras, porta-grampos, instrumentais para resina, entre outros. Só um adendo, só um detalhe. Quando a gente pensa nos semicríticos, a gente em restaurante, a gente utiliza rotineiramente esses instrumentais, não instrumentais de uso clínico, mas uns instrumentais para a gente manusear os nossos alimentos. Garfo, faca, não deixa de ser um instrumento ou artigo semicrítico. Já os não críticos são quais instrumentais? São aqueles instrumentais utilizados em procedimentos com baixíssimo risco para o desenvolvimento de infecção associada, ou que entram em contato apenas com pele íntegra ou nem entram em contato direto. Requerem limpeza ou desinfecção de baixo ou médio nível, dependendo do risco de transmissão secundária de micro-organismos de importância epidemiológica. Exemplos: superfície do equipo odontológico, placas de vidro, hipótese da APEN, mufla, paredes do equipo, móveis, geralmente são classificados como instrumentais ou artigos não críticos. Essa foi uma revisão rápida a respeito de classificação de Spalding, que é um tema bastante recorrente em concursos, é um tema bastante simples, a gente costuma lembrar essa classificação. O mais difícil é lembrar da classificação de resíduos de serviços de saúde, que é um tema pedido pela banca RBO. Vamos agora para o quiz 766. Agora o concurso de Cotia 2012. Paciente do sexo feminino, 24 anos de idade, apresenta um nódulo de tecido mole exofítico.
pediculado, bem circunscrito, de coloração eritematosa e localizado na face vestibular da gengiva marginal entre os incisivos lateral e central superior direito, entre o 11 e o 12. E aí, o que observa-se durante o exame clínico? Presença de cálculo supra e subgengival. Durante a anamnese, o que o paciente relatou? Que a lesão apresentou uma evolução rápida e que tem dificuldade para higienizar os dentes no local porque a lesão sangra quando tocada. Qual o diagnóstico clínico para este caso? Detalhes bastante importantes desse enunciado. Primeiro, a característica da lesão fundamental. Ele é um nódulo de tecido mole exofítico, pediculado e que está localizado na face vestibular entre o 11 e o 12. Além disso, durante a anamnese, o paciente falou que essa lesão sangra e tem a presença, no exame clínico, a presença de cálculo supra e subgengival. Isso são detalhes bastante importantes como fatores etiológicos dessa lesão. Então, dentro das alternativas, alternativa A, gengivite ulcerativa necrosante ou GUM, alternativa B, granuloma piogênico, C, fibromatose gengival e D, hiperplasia fibrosa inflamatória. Quando a gente fala de GUM, claro que as características não são essas que apresentou-se no enunciado. Falaria de um paciente estressado, essa faixa etária poderia estar relacionada. Falaria da questão de hálito fétido. Falaria também dessa possibilidade de gosto metálico na boca devido ao sangramento que acontece nessas lesões. E um detalhe clínico bastante importante que é a inversão de papilas. Nas papilas existe uma formação de lesões crateriformes que faz com que haja uma cratera na região de papila e aquela papila não tem aquele aspecto papilar. E aí são características totalmente diferentes do descrito nesse enunciado. O granuloma piogênico é sim a alternativa correta e bate com tudo, Bate com essa questão de lesão nodular, ser pediculado, localização preferencial na região de gengiva vestibular entre o 11 e o 12, é sim essa localização de predileção. Pode acontecer em outros lugares, o granuloma piogênico? Sim, pode acontecer em dorso de língua, mucosa jugal, lábio. Todas essas regiões podem ser acometidas por granuloma piogênico, porque o granuloma piogênico não é uma lesão exclusiva de gengiva, mas acontece mais na região de gengiva. Se houvesse essa descrição e tivesse, por exemplo, lesão periférica de células gigantes e não granuloma piogênico, estaria certo lesão periférica de células gigantes? Sim, a gente poderia assinalar lesão periférica de células gigantes e aí essa resposta encaixaria muito bem. Claro que a característica marcante de uma lesão periférica de células gigantes não é essa questão de sangramento. Sangramento é bastante relacionado com o granuloma piogênico. Fibromatose gengival pode ter relação com lesões com formas hereditárias ou essa fibromatose gengival pode estar relacionada com alguns medicamentos, como por exemplo nifedipina, ciclosporina e fenitoína são medicamentos clássicos relacionados com a hiperplasia gengival medicamentosa. E a alternativa D, hiperplasia fibrosa inflamatória, essas lesões estão mais relacionadas com traumas de baixa intensidade, traumas frequentes. Principalmente próteses totais, próteses removíveis ou mesmo aparelhos ortodônticos ou mesmo mordidas, traumas por mordeduras. Então, a gente conseguiu eliminar as alternativas e ficamos com o gabarito de granuloma piogênico, questão bem tranquila, questão bem simples. Granuloma piogênico, lembrando que tem uma relação também com as pacientes gestantes e poderia estar descrito, e aí, claro que seria mais clássico ainda a resposta de granuloma piogênico. Agora vamos para o quiz 767, Descalvado 2012, banca RBO. Questão bem simples, questão bem tranquila. Distúrbio neurosensitivo local de natureza temporária ou definitiva, decorrente de danos das fibras nervosas em decorrência de procedimentos para exodontia de terceiros molares inferiores. Acontece muito e uma grande relação com que nervo, com que ramificação do nervo mandibular, com o ramo lingual. Pela localização do ramo lingual, de estar passando na região de lingual, um pouco apical, a região cervical dos dentes molares,
Por isso que aquela região não é uma região que a gente deve manusear com frequência, abrir retalho, porque a gente pode provocar um rompimento parcial ou total desse nervo lingual e aí dessa forma causar parestesia no paciente, que vai depender se é parcial, temporária ou definitiva, dependendo da secção que foi feita no nervo. Então como que a gente chama isso? A gente chama isso de parestesia, a alternativa A. Questão bem simples. Xerostomia, nenhuma relação. Xerostomia tem relação com diminuição, aquela sensação, na verdade, de secura subjetiva do paciente. Às vezes o paciente nem hipossalivação tem, ele tem uma salivação numa quantidade normal, mas ele tem uma sensação de secura na boca, e isso a gente chama de xerostomia. Anestesia seria um distúrbio, não seria um distúrbio neurosensitivo, mas seria um momento que acontece após a aplicação de um anestésico local. E se a alografia nada tem a ver com distúrbios, e sim é um exame complementar para se fazer a função, examinar a função das glândulas salivares. Agora vamos para o quiz 768, Descalvado 2012. As siliconas de condensação apresentam instabilidades dimensionais devido. Comparado a quem essas siliconas de condensação têm essa instabilidade? Comparado principalmente com as siliconas de adição, comparados com os polissulfetos. As siliconas, devido à produção desse subproduto durante a polimerização, que acontece por essa reação de condensação, ela tem uma instabilidade dimensional muito maior quando comparado com a silicona de adição e os polissulfetos. Então, alternativa A, formação de ácido como subproduto da sua reação química. Alternativa B, formação de água como subproduto de sua reação química. C, a formação de sal como subproduto de sua reação química. E D, a formação de álcool como subproduto de sua reação química. Aí você teria que lembrar qual que é o subproduto durante a reação de polimerização da silicona de condensação. E é a alternativa D, que é o álcool. Vamos ver um resumo rápido dos materiais de moldagem. E isso é importante porque quando a gente pede questões de material de moldagem, é basicamente isso que cai, tipos de hidrocoloide reversível e irreversível, são questões bem tranquilas. Então, as siliconas, os poliéteres, né? Eu falei de polissulfetos, mas os poliéteres no caso, eles são classificados como elastômeros que têm a polimerização por adição. Qual que é a vantagem desses elastômeros? Que não há formação de subproduto e aí isso propicia uma estabilidade dimensional maior quando comparado com os elastômeros que têm a polimerização por condensação. Silicone por adição e o poliéter são materiais que não têm essa formação de subprodutos. Já aqueles materiais, os elastômeros que têm a polimerização por condensação, têm a formação de subprodutos e isso traz essa característica de instabilidade dimensional. Quais são esses materiais? Silicona por condensação, onde o subproduto é o álcool, como que a gente assinalou a alternativa D, e as mercaptanas, que tem um cheiro desagradável, um cheiro relacionado com enxofre, o subproduto das mercaptanas é a água. Então essa é uma questão relativamente simples, mas teria que saber o subproduto das siliconas por condensação. Isso vale a pena colocar lá na nossa caderneta Dicas Decoreba CD Concursos. Quiz 769. Questão do concurso Tietê 2014. Paciente com 19 anos de idade, sexo masculino, tem indicação de extração dos dentes 18, 28, 38 e 48. Ao realizar a prescrição de fármaco com o objetivo de atenuar a dor pós-operatória, deve-se evitar. Isso é uma regra absoluta? Não pode? Claro que não, mas até hoje em dia, antigamente, tinha esse receio, né? Quando o paciente faz uso dessa medicação, que no caso é o ácido acetil salicílico, e ainda tem alguns profissionais que não fazem cirurgia quando o paciente usa de forma contínua. Isso caiu por terra, isso não se deve fazer. O paciente que usa continuamente ácido acetil salicílico, grande parte dos pacientes, hoje em dia a gente tem esses pacientes mais idosos, devido aos problemas problemas cardíacos, problemas relacionados à pressão, eles usam ácido acetil salicílico de forma contínua, uma vez ao dia, 100 mg. Então não é contraindicado a realização de procedimentos cirúrgicos nesses pacientes, até indicado, e não tem grandes problemas em relação aos sangramentos, são sangramentos um pouquinho maior, mas que não justifica essa não realização da cirurgia.
Então uma questão bem simples, uma questão bem tranquila, e caiu por terra, isso já faz um tempo, essa questão de não realização de cirurgia quando o paciente usa ácido acetil salicílico. Questão bem tranquila, que nessa situação o ácido acetil salicílico ele interfere na questão da agregação plaquetária e diminuiria a velocidade de coagulação, por isso antigamente se tinha essa contraindicação entre aspas, né? E o último quiz 770, também da banca RBO e também do concurso de Tietê que fica próximo à região de Sorocaba. Manchamento extrínseco dos dentes, da língua e das restaurações, ardência bucal e alterações do paladar, sendo um processo reversível, claro, com a interrupção do tratamento. Os sintomas citados são efeitos colaterais mais comuns do uso de que substância química? Questão fácil, questão bem simples, que não tem erro também. A tetraciclina, B, metronidazol, C, clorexidina e D, óleos essenciais. Quando a gente pensa em substâncias químicas utilizadas para o controle de pério, dificilmente a gente vai pensar em tetraciclina e metronidazol de forma local. Até existe, né? Mas se a gente pensar em colutório, não, né? Eles podem ser um adjuvante. Agora, o que tem as melhores propriedades antimicrobianas quando utilizadas em colutório são a clorexidina. E infelizmente a clorexidina tem esses efeitos colaterais citados no enunciado. Por isso que a clorexidina não pode ser utilizada de forma contínua, mesmo sendo o melhor antimicrobiano existente para colocação que a gente utiliza de forma incolutória. E dentro dos efeitos adversos da clorexidina, as alterações de coloração, né, dos elementos dentários, restaurações, prótese, língua, formação de cálculo supragengival não estava presente no enunciado, perda do paladar, chamada disgeusia transitória, que vai voltar à medida que se interrompe o uso, queimaduras no tecido mole também não estava, e o gosto residual desagradável na boca são os efeitos possíveis colaterais da clorexidina, por isso que essas antimicrobianos não são utilizados de forma contínua. Então esses foram os quizzes da semana 14, quizzes esses todos exclusivos da banca RBO. Então continue acompanhando a gente aí, até o próximo vídeo, grande abraço!